Então vamos lá, eu vou clicar aqui para poder redefinir, né, para que ele não aplique essa coloração aqui dentro dela. E aqui vamos apagar esses keyframes. Deixa eu deletar esses dois keyframes aqui. Eu posso simplesmente deletar ela e vamos colocar novamente. Ou melhor, Ctrl Z, porque senão aí a gente vai ter que repetir tudo. Vou novamente em efeitos. Aqui no efeito, então, que eu tinha inserido, que foi o de coloração. Somente nele, ó, ele está com o keyframe inativo. Por que ele está inativo? Porque eu não permiti aqui, eu desativei a opção de coloração, justamente porque eu não quero que ele aplique essa coloração automatizada dentro da minha imagem. Eu quero aplicar somente a saturação. Como que eu vou fazer com a saturação? Então eu vou manter aqui, ó, o keyframe posicionado na posição 0, como se ele tivesse preto e branco. O que eu tinha feito foi vindo aqui na saturação e tirado toda a saturação. Perceba que ele não mexeu em nada na coloração, que é o intervalo de canais, né? Nem na matiz aqui, ó, que define uma coloração para ela que não vai dar para vocês verem que está sem saturação, mas se eu aplicar saturação eu vou ver que ele está mexendo na matiz, então não quero nada disso, vou dar Ctrl Z, pronto, vou somente deixar menos 100 no valor da minha saturação. Só que o que eu tenho que fazer aqui é criar um ponto, um keyframe, para que ele entenda que eu vou aplicar esse controle de saturação. Então eu posso simplesmente clicar aqui, ó, em intervalo de canais. Ele coloca um keyframe para mim nessa posição e eu consigo então trabalhar essas configurações. Vou aumentar aqui para 5 segundos, mais ou menos como eu estava falando na aula anterior, e vou mudar esse valor, alterando aqui ele para 100 positivo. Automaticamente ele inseriu para mim a saturação, como vocês podem ver, e também colocou matiz. Então aqui, ó, ele foi tendo um ganho na saturação, ó, de 0 até 100. Por que que ele foi tendo esse ganho e eu tive esse ajuste de matiz? Ó? Porque a coloração foi tão forte na imagem, né, que ele estourou, a gente chama isso de estourar a imagem com saturação. Então na hora que chegou aqui, ó, já foi aplicada tanto que ele danificou ela. Então nesse caso eu tenho que fazer o seguinte, a saturação é um valor que não vai de 0, vamos dizer, quando você aumenta a 100. Quando ela chega aqui, ó, em 0, ela estaria como o valor inicial, né, da saturação. Vou até dar um Ctrl Z, porque como eu mexi fora da posição, ele criou outro keyframe. Tem que ser exatamente na mesma posição onde eu estava. Ó. Pronto. Foi neste valor aqui que estava a 100. Então, nesse valor, eu vou colocar aqui novamente em 0. Ó. Colocando 0, ele está no valor padrão, né, de como estava no início. Volta um pouquinho ainda aqui. Opa. Pronto. Perfeito. Então ele partiu de preto e branco para o valor em que ele estava. É claro que nada impede aqui de eu dar um pouquinho mais de saturação, para que a imagem ganhe. Essa imagem não precisaria, tá joia? Depois eu vou explicar mais detalhado em cima de vídeos mesmo isso. Que isso aqui para imagem é mais em Photoshop, na edição de imagem em si. Então aqui é só para que vocês entendam o efeito. Olha lá, coloquei mais 17, ele ganhou um pouquinho mais de cor. Mas é somente para que vocês entendam o seguinte aqui embaixo. Quando eu for trabalhar com esses controles e eu não tiver, por exemplo, definido aqui, ó, saturação mestre, eu vou ter antes um intervalo de canais. Eu vou ter algum recurso que me especifique isso, tá joia? Onde eu possa trabalhar essa coloração. Eu fiz com o intervalo de canais e ele então deu esse ganho para mim aqui. Eu poderia ter feito de outras formas. Vou selecionar novamente esse keyframes, deletado, e vamos fazer o seguinte, de 0 a 100 novamente. Ele já está em 0, então ele começa já em 0. Se eu simplesmente clicar aqui, ó, né, foi feito com esse recurso que está habilitado, em intervalo de canais. Se eu clicar para ele ativar a coloração, aí ele vai me dar uma cor específica. Isso eu já não ia querer, então eu teria que ficar configurando aqui o tipo de cor, tonalidade para minha imagem, outras opções para que eu possa utilizar esses recursos de saturação baseada nessa cor. Então, esta opção que eu ativei são outros recursos, além dos recursos que eu já tenho aqui para poder editar. Então, sempre que você estiver editando um efeito, isso nós vamos ver mais para frente, aqui nas opções do efeito você vai ter um relógio que especifique
vários ou um desses recursos aqui de cima. Então não estava escrito aqui exatamente saturação, mas eu tenho aqui o intervalo de canais. Qualquer um desses valores que eu mexer aqui, ó, a luminosidade, então vou aplicar o intervalo de canais aqui. Pronto. A luminosidade eu vou deixar aqui escuro, ó. Ok. Quando eu arrancar aqui a agulha e aumentar essa luminosidade, ele automaticamente coloca para mim um outro keyframe aqui, ó, e faz a modificação entre elas, ó. Ele vai clareando de forma proporcional. Perfeito. Então, não que eu tenha um keyframe específico para luminosidade ou para saturação, como eu tenho aqui nos keyframes da transformação. Eu posso ter um global que sirva aí para todos.